Putz, esqueci. Mas tudo bem, a gente nem começou ainda. A gente só tá combinando, só tá de combinação aqui, né? Então, durante todos os anos, assim, que a gente tem esse grupo, que faz mais de 8 anos, eu acho, a gente estava comentando na semana passada, semanas do retiro, a gente faz isso, a gente estuda o que o Lama ensina. Então, o Lama passa, dá o retiro, a gente estuda um ano. Aí chega no outro ano, o Lama estuda mais um ano. E a gente tem feito isso durante muitos anos, né? Já há muitos anos. Então, teoricamente, a gente esse ano estudaria esse retiro que a gente acabou de fazer, mas não vamos fazer isso. A gente vai estudar as práticas desses 2 retiros, na verdade, né? Teve uma época que a gente também não estudou o retiro que o Lama deu, porque era muito complexo, que era o budismo, estado búdico sem meditação. O que a gente fez em vez disso foi estudar o treinamento da mente em 7 pontos, né? Então foi um tempo que a gente passou estudando Lojong, né? Então é isso, a gente estuda aqui, esse ano a gente segue estudando as práticas, né? Depois que a gente terminar. Agora o que eu queria ver com vocês, assim, a gente termina, né, o retiro desse ano, né, do ano passado. A gente termina de estudar juntos aqui, né. Então eu preparei o próximo trecho para a gente estudar. E aí, quem está chegando agora, Frederico, que a gente faz normalmente assim, a gente pega cada vídeo, eu preparo um negócio que a gente resolveu chamar de roteiro de estudo, que é o que o Lama falou, assim, sobre o texto raiz, sabe? E a gente estuda esse roteiro de estudos para cada vídeo. A gente está no vídeo... Hoje a gente estudaria o 26, se der tempo, né? Porque a gente tem assuntos assim, para tratar, mas a gente estudaria o vídeo 26. Então, a partir da próxima semana, se vocês quiserem estudar... O ideal é estudar o vídeo que a gente vai estudar no dia antes, né? Mas também não é, assim, não é necessário, assim. Mas hoje, se vocês concordarem, eu queria primeiro fazer uma prática diferente, assim, uma prática que o Lama conduziu no retiro de 8 semanas desse ano, que foi online, né? Sobre Guru Yoga. E também, talvez, se vocês quiserem, a gente pode estudar a resposta que ele deu para o Denilson hoje, ler juntos aqui. Se vocês não quiserem, eu só mando o texto para vocês também, vocês leem em casa e a gente continua o estudo propriamente, né? Mas eu acho que a gente valeria a pena a gente pegar hoje para fazer um cato assim, do que aconteceu de mais importante em termos da nossa prática, né? Para a gente poder pegar o retiro e já, bumba, botar na prática, né? Então, eu não sei, se vocês concordarem, a gente faz isso. E depois a gente, se der tempo, a gente segue o estudo hoje, ou senão a gente segue na semana que vem, né? Mas eu acho super importante a gente aproveitar que a coisa tá, né, quente, assim, e tentar trazer, assim, os pontos principais para a gente incorporar na nossa prática diária, né? O que vocês acham? Concordam ou sem concordam? Concorda, Darcy? Ótimo. Sim, ótima ideia. Acho maravilhoso. E outra coisa, o que o Valfredo decidiu, eu decido junto. Palhaço. Valeu, Darcy. Aí, Cacau, ganhei 3 pontos aí, hein? Ótima ideia. Olha só. Então, eu traduzi essa meditação. Se vocês quisessem fazer, eu ia mandar para vocês de qualquer jeito, porque ela é... Vocês lembram que o Lama, quando ele falou sobre Guru Yoga, naquela resposta pro Denilson, que a gente vai ver depois, né? O Lama falou sobre a importância de a gente pedir as bênçãos do Guru, né? Denilson falou, olha, eu acho que sozinho não vai dar. E o Lama concordou, sozinho não dá mesmo, né? Nós vamos ter que pedir as bênçãos do Guru. Nós precisamos desenvolver essa intimidade, né? Como também o Denilson perguntou, né? Desenvolver essa intimidade, assim. Então, acho que a gente está nesse ponto mesmo, né? De pegar esse calor, assim, do Lama e deixar isso continuar reverberando no nosso coração, né? Como uma prática de Guru Yoga, né? Então, o que eu fiz foi pegar essa meditação que o Lama deu no Retiro de 8 semanas, com base num texto que ele mesmo traduziu num livro chamado Open Mind, que a gente não tem em português, mas é uma instrução dada por Lera Blimpa, que é um dos grandes autores que ele traduziu nesse livro, né? Nesse Open Mind. Aí a gente pode fazer essa prática. Dentro dela tem a prática de refúgio de Bodhicitta e de Guru Yoga. Então, a gente poderia partir direto para essa prática, assim, sabe? A gente nem precisa fazer as preces, porque vocês vão ver, essa prática é super completa, assim.
Beleza? Vamos nessa? Então tá. Então vou desligar o microfone agora de todo mundo mesmo. Fechar minha câmera. E vamos lá, vocês podem encontrar uma postura confortável. E a gente vai. Estabeleça o seu corpo, fala e mente em seus estados naturais, como você já fez várias vezes anteriormente. Um estado de relaxamento, de quietude e de clareza. Prepare essa base sem nenhuma pressa. Deixa o corpo se acalmar. Traz a consciência para o corpo, deixa a consciência permear todo o corpo, soltando todas as tensões. Deixa aos poucos a respiração se estabelecer no ritmo natural. E deixa aos poucos a mente se estabelecer no estado natural. Solta de todos os conteúdos comuns, aberta, clara, relaxada. E por uns instantes nós podemos fazer essa prática de shamatha sem sinal. Só deixando a consciência repousar no próprio lugar, consciente de si mesma. Perifericamente você nota o ritmo da respiração só como um apoio. Agora então nós voltamos a nossa atenção para o mundo dos fenômenos, para os vários reinos do Sansara, todos saturados pelos 3 tipos de sofrimento. O sofrimento flagrante, óbvio, o sofrimento da mudança, o sofrimento que tudo permeia, o sofrimento da existência condicionada. E com uma completa desilusão, desistindo de toda a esperança de encontrar a felicidade e a realização que nós buscamos olhando para fora, para as atrações desse reino do desejo, nós então despertamos a motivação autêntica de nos liberarmos de todas as aflições mentais e de todo o karma acumulado por meio dessas aflições.
E nós priorizamos firmemente, nós estabelecemos a nossa prioridade firmemente enraizada na própria natureza da existência. De que qualquer atenção que nós demos à hedonia, coisas como comida, abrigo, roupas, cuidados médicos, etc., sirva apenas para apoiar a nossa dedicação ao Dharma. Para nós percorrermos o caminho do cultivo da eudaimonia, do bem-estar autêntico, por meio da ética, do samadhi, da sabedoria de viver de acordo com a realidade, orientando as nossas prioridades de acordo com a realidade, com a existência autêntica. Toma uns instantes agora para se lembrar, para dissolver sua própria natureza na vacuidade. Melhor aproximação que você possa fazer da vacuidade da sua própria existência inerente. E então, com a consciência da vacuidade da nossa própria natureza, mas também da nossa inter-relação com todos ao nosso redor, todos os seres sencientes, nos expandimos o campo da nossa consciência para abraçar todos ao nosso redor, humanos e não humanos. Reconhecendo que nós estamos todos buscando fundamentalmente a mesma coisa: a liberação do sofrimento. Mas nós fazemos isso com a consciência de que, sem de forma alguma exaltar ou inflar o nosso senso de identidade, mas simplesmente por gratidão, nós nos lembramos de que nós encontramos um caminho de bem-estar genuíno, o caminho do Dharma. Mas entre os muitos caminhos do Dharma, nós encontramos esse caminho veloz da grande perfeição, que só pode ter se apresentado para nós graças a um grande impulso que nós trazemos para esta vida. Resultado de uma enorme quantidade de preces e de práticas feitas no passado. E surge assim um senso ainda maior de responsabilidade, sem qualquer sentido de superioridade, porque nós não somos superiores. Mas nós olhamos para os seres sencientes ao nosso redor, humanos e não humanos, tantos que nunca nem ouviram o termo Dharma em nenhum idioma, que não sabem nada sobre um caminho, que estão continuamente procurando bem-estar fora deles mesmos, sem nem mesmo conhecer a natureza das aflições mentais, vagando no escuro. Esses incontáveis seres que foram nossas mães, nossos pais, nossos parentes, cada um no centro da sua própria mandala, cada um tão digno de liberação quanto nós, mas vagando na escuridão, de uma vida para outra indefinidamente. E nós, ansiando apaixonadamente pela nossa própria liberação, pelo nosso despertar, nós expandimos o campo da nossa consciência, incluindo todos os seres sencientes. Um reconhecimento de que cada um deles poderia realmente se livrar para sempre do sofrimento das suas causas. Eles só precisam de orientação. Eles só precisam das causas e condições
que eles possam revelar a sua própria lucidez prístina. E quem vai ajudar esses seres? Nós despertamos a aspiração de que cada um seja livre, sabendo que não basta só desejar, que eles precisam de ajuda real, de orientação real. E assim, então, da profundeza do nosso ser, da base da nossa existência, nós despertamos a determinação da grande compaixão, Mahakaruna. Eu levarei cada um à liberação. Eu não deixarei ninguém para trás. Leve o tempo que for. E tendo os Budas e todos os seres sencientes como testemunhas, nós declaramos: eu vou libertar todos vocês. Eu assumo esse compromisso de libertar cada um de vocês. Mas para que cada um de nós cumpra essa promessa, é claro que nós precisamos realizar o despertar perfeito. Para que nós possamos então conduzir os seres a esse mesmo estado de liberação. E assim então, para que nós possamos cumprir essa promessa, para alcançarmos o caminho, em seguida prosseguirmos ao longo do caminho até a sua culminação, nós então invocamos a presença do nosso próprio Guru Raiz, como a personificação de todos os Budas dos 3 tempos. Sentimos como se o nosso mestre estivesse agora aqui na nossa frente, personificando o Buda primordial. Conforme as instruções dadas por Lera Blimpa, então, em um único instante, no centro do mundo dos fenômenos, que é o grande reino puro de Akanishta, juntamente com uma vasta gama de nuvens de oferendas de Samantabhadra, surge o meu compassivo Guru Raiz. O corpo Vajra do Guru ofusca todo o mundo dos fenômenos, com o esplendor de seus sinais e símbolos. A fala Vajra revela caminhos ilimitados do Dharma profundo e vasto, com a voz de Brahma, ressoando através do espaço e do tempo, sem impedimentos. A mente Vajra olha por todos os seres sencientes, incluindo a mim mesmo, nunca separada de nós. Com o olhar da consciência primordial, dotada de conhecimento, de amor, de poder e de força inimagináveis. O Guru está radiantemente presente, como se pudesse ser percebido diretamente, com a natureza essencial dos Jinas infinitos dos 3 Kayas, todos combinados em um único Guru. Até que alcancemos o coração essencial da iluminação, só você sabe o que deve ser feito. Nem mesmo em meus sonhos eu tenho qualquer outro refúgio ou fonte de esperança. E assim nós invocamos o nosso Guru com admiração, reverência, personificação pura de Samantabhadra. E do fundo do nosso coração nós imploramos ao Guru: por favor, dissipe todos os obstáculos do meu caminho. Por favor, conceda-me bênçãos agora, aqui, para que eu possa transformar e purificar a minha mente, hoje. Por favor, me conceda os siddhis mundanos e o siddhi supremo do despertar perfeito. Faça uma súplica do fundo do seu coração que faça sentido para você. E imagine o Guru ouvindo você com o coração feliz, atendendo você com toda alegria.
Então nós convidamos, nós pedimos para o Guru, por favor, venha e se funda aqui comigo. Então nós imaginamos o Guru diminuindo de tamanho, vindo para o topo da nossa cabeça, instantaneamente voltando-se para a mesma direção que nós. Então se dissolvendo alegremente em luz e se fundindo com o nosso próprio corpo, fala e mente. Agora o nosso próprio corpo é o corpo Vajra do Guru. A nossa fala é a fala Vajra do Guru. A nossa mente é a mente Vajra do Guru. E a nossa própria identidade é a identidade do Guru Samantabhadra. Deixe somente repousar por uns instantes sem qualquer modificação nessa união completa com o Guru. Então, amores, acho que a gente está num ponto bom, assim, né? De acabar de se despedir um pouco do Lama, assim, por enquanto, e sentindo o calor da presença dele ainda, e deixar esse calor presente o tempo todo, na verdade, né? Essa é a prática de Guru Yoga mesmo, de sentir a presença do Lama e cada vez mais fundida com a nossa própria experiência, né? Com o nosso corpo, fala e mente. Então lembra que o Lama disse que em todas as práticas a gente deveria começar qualquer prática, nós que estamos seguindo esse caminho do Dzogchen, não é qualquer caminho, mas no caminho do Dzogchen, né? Nós deveríamos começar a prática dissolvendo as nossas aparências, né? Soltando a fixação a uma identidade, que é um coitado, um pobre coitado, um ser senciente, que vai ter que ralar muito para um dia, quem sabe, depois de não quantas vidas, né? Atingir a liberação. Então a gente deveria começar qualquer prática de shamatha basics, assim, 5 minutos de prática, né? Procurando dissolver da forma melhor que a gente conseguir compreender isso, né? A gente não tem, eu vou falar por mim, eu não tenho a realização da vacuidade, né? Então eu não vou dissolver completamente todas as aparências na vacuidade, mas a gente traz a compreensão que a gente tiver. A gente pode lembrar aquele mantra, né? Om Svabhava Shuddho Savadama Svabhava Shuddho Ham. Solve tudo, né? E daí surge o Guru, a gente faz essa prática devocional no começo de qualquer prática, né? E daí a gente segue. Fala, Darcy. Eu queria sugerir para vocês, depois que eu li várias vezes essa transcrição que a Polly fez da fala do Lama, eu queria sugerir para vocês, eu queria deixar à disposição de vocês uma coisa que eu coloquei na minha prática diária, exatamente para tentar alcançar isso que você acabou de falar. Esse livro, que é o Caminho do Bodhisattva, do Shantideva, é tido como um dos grandes clássicos do budismo.
Eu tenho 2 caixas dessas, e mais esses são 3 caixas com os ensinamentos que foram dados pelo Dzongtsa a respeito do caminho do Bodhisattva. E no primeiro arquivo de áudio, isso tudo é áudio, ele começa dizendo que ele está muito nervoso por conta da pessoa que está do lado dele. E quem estava do lado dele, dá para a gente ouvir até as risadas, era o Shagdu Rinpoche. Então eu gostaria de deixar isso para vocês aí no chat, no chat, o link, se vocês quiserem baixar esses áudios todos, e para a realização da vacuidade, vocês começariam pela caixa 3, porque é onde ele ensina a Madhyamika, que é o capítulo 9 do Caminho de Shantideva. Aí cada um faça, incorpore na sua prática, se quiser, meia hora por dia, de ouvir o Dzongtsa ensinando e acompanhando, e de vez em quando ouvindo a risada do Shagdu, que é quem, de certa forma, proporcionou a nossa estada aqui agora, conversando sobre isso. Eu deixo aí no chat, e cada um, se quiser, baixa, faz. Se não quiser, também, tudo bem. Tá? Tá bom, obrigada. Então, só voltando um pouquinho, então, para a gente organizar, né? A gente tem muitas, como o Darcy está oferecendo, muitas outras referências, né? De ensinamentos e de formas de compreensão. Mas vamos lembrar que o caminho do John Limpa ele é completo. O caminho que o John Limpa propõe, e todos os comentários, ensinamentos que o Lama Long está dando sobre os ensinamentos do John Limpa é completo. É claro que a gente pode colocar muitas outras coisas, mas não é necessário. Então, se a gente se dedicar à prática de shamatha, do jeito que o Lama ensinou, de Vipassana como o Lama ensinou, atravessar como o Lama ensinou, está completo, né? Agora, em termos práticos, o que eu queria resgatar desse retiro, então, para a gente incorporar na nossa prática, primeiro é o tema da Guru Yoga, né? Que eu achei que... a Flori estava selecionando as perguntas, né? Estava ajudando na... Flori e a Carol, que não sei se está aí, mas estava ajudando nas perguntas. Eu tinha falado para a Flori que se não surgisse uma pergunta sobre o Guru Yoga, eu ia fazer, né? Porque a gente precisava ouvir o Lama falando sobre isso, né? E daí ele o Denilson fez aquela pergunta super comovente, né? Tipo, olha, eu estou ouvindo, né? O que você está dizendo, assim. A pergunta, quer ver? A gente pode... Vocês têm alguma questão sobre a prática, algum outro tema? Senão a gente passa para estudar o texto, a resposta do Lama para o Denilson. Alguém comentar alguma coisa? Então tá. Hoje, só aproveitar. Eu acho aquela a prece de Guru Yoga do Tenzin Wangyal Rinpoche, que é: da coroa da minha cabeça, palácio da grande bem-aventurança, rezo a ti, benevolente Lama Raiz, ó precioso, conceda minhas bênçãos de realizar a minha verdadeira natureza como Buda. É uma prece que aí ajuda a gente a fazer isso, né, também, né? A colocar o Guru na nossa cabeça. Para quem tem conexão com o Tenzin Wangyal, aspirar, né? que ele se funda com a gente, né? Eu tô travando aqui. Gê, Oi. eu gostaria, por favor, cumprimentar todo mundo, agradecer a você, viu? E se você pode mandar esse mantra escrito para nós todos, ou pelo e-mail, para eu não tenho ele escrito, esse que você recitou aí no início. Mantra da vacuidade? Om Babava. Eu vou mandar direitinho e eu vou mandar a tradução também. Tá, por e-mail, fazendo favor, ou pelo... O que for mais fácil para você. Vamos colocar no grupo. É porque é importantíssimo. Tá. Obrigada. Então tá bom. Então vamos passar aqui pro... Ai, deixa eu abrir aqui, peraí. Eu tô dando uma... Às vezes tá me dando uma... Minha internet tá meio ruim hoje. Abri. Então, a pergunta do Denilson foi: quando eu ouço o seu chamado para alcançar shamatha, então alcançar o caminho,
Sinto que eu sozinho não serei capaz de fazê-lo apenas com a minha dedicação, por melhor que essa dedicação possa ser às vezes. Sozinho acho que não vai funcionar. Então, dentro desse senso de pequenez, diante da grandeza da iluminação, eu ouço o Lama dizer que Samantabhadra, Guru Rinpoche, Tara e todas as deidades, embora não existam inerentemente, também não são apenas frutos da nossa imaginação. Neste ponto eu pergunto, como que nós podemos receber a ajuda dos Budas em nosso caminho? Como podemos desenvolver intimidade e confiança nesses seres iluminados? E como podemos abandonar todas as expectativas de atingir algo? A resposta do Lama foi, ok, ótimo. Mas de acordo com o próprio Buda, conforme apresentado no Cânone Pali e em outros lugares, seus ensinamentos durarão cerca de 5.000 anos antes de simplesmente desaparecerem, de acordo com o relato do Sutrayana. Então, os ensinamentos do Buda Shakyamuni, né? E de um período de 500 anos para outro depois, durante o seu tempo, daí sequências de 500 anos depois disso, lentamente vai degenerando. Já se passaram mais de 2.500 anos, então essa é uma época de degenerescência. Mas ainda estaria longe ainda, se a gente não tivesse atrapalhado tanta vida nossa própria, né? Então nós vemos que essa degeneração dos tempos, mas também no Tibete, por quase todos os mosteiros foram destruídos na China, onde quer que o comunismo tenha se espalhado, ele faz o possível para obliterar o budismo, o cristianismo, o islamismo e assim por diante. Portanto, houve uma grande degeneração e destruição do Buda Dharma no século XX, continuando no século XXI. Portanto, em resumo, esses são tempos degenerados. Né? E você ouviu sua santidade? Sua resposta a isso? E é isso, sim, de fato, estes são tempos degenerados, mas mesmo agora, se praticarmos como Milarepa ou qualquer um outro desses grandes adeptos, os grandes siddhas do passado, então não há razão para não sermos capazes de obter as mesmas realizações, não importa em que século estejamos. Portanto, essa é a primeira resposta, né? É possível. Mas minha conclusão bastante forte é de que para praticarmos como Milarepa, então, como ele e outros grandes adeptos que alcançaram o Shamatha e muito mais, haverá uma grande bênção, uma grande dádiva, uma grande inspiração se praticarmos não a partir desse senso da nossa identidade comum, da mente comum, do corpo comum, do mundo comum, visão impura, mas com o poder da nossa compreensão da vacuidade, dissolvermos todas essas aparências impuras na vacuidade. Objetos impuros sendo impuro da nossa própria identidade, senso impuro da nossa própria identidade, afinal, eles são construídos por nossos próprios conceitos e, portanto, somos nós, como nós os construímos, então podemos desconstruí-los. Então, conforme nos dissolvemos em uma unidade de Dharmadhatu Dharmakaya, uma união de Dharmadhatu Dharmakaya, só um pouquinho, deixa eu só já ir dando uma consertada. União de Dharmadhatu Dharmakaya, então emergimos daí. Então, estamos realmente emergindo de um reino atemporal, com visão pura, identidade pura. E esse é um solo muito, pode-se dizer, incomensurável e fértil para se alcançar Shamatha, alcançar o caminho e prosseguir para a combinação do caminho. Portanto, tenha em mente que o Dzogchen está inserido no Vajrayana. Ele está aninhado no Vajrayana, né? Ele surge do Vajrayana. E isso se expressa no senso de identidade pura, ou de identidade divina e de visão pura. Portanto, isso é muito importante. Esse era o primeiro ponto que a gente estava comentando no começo, né? Antes de qualquer prática, a gente fazer isso. Lança a mão de qualquer compreensão que a gente tenha sobre vacuidade. E para a compreensão da vacuidade, no contexto do John Limpa, eu, pessoalmente, me beneficiei muito do ensinamento que o Lama deu sobre o Dharma Tolo, que está todo na internet também, né? De enxergar tudo que nós experienciamos como aparências, não como objetos, mas como aparências que surgem para os nossos sentidos físicos. E só para a gente tomar um tema, uma coisa básica, assim, só para a gente começar a ver que não é tão complicado assim, né? Lembrar que todas as aparências surgem para os nossos sentidos físicos, né? E a gente, com base nessas aparências, a gente então objetifica as experiências. Então, a gente tem a nossa super garrafa que vai nos levar à iluminação, né, Kátia? E a Kátia estava aí, não sei se ela tá. A Kátia que falava, né, que essa garrafa... a Kátia tá aí. A nossa garrafa, né, Kátia? Que vai nos levar à iluminação. Então, com base nessa cor cor-de-rosa aqui, né, eu vejo essa forma cor-de-rosa e falo garrafa, né?
Mas a garrafa não existe em lugar nenhum por si só. Eu vejo uma aparência, imputo esse objeto garrafa sobre esta base de designação, que é a aparência que eu estou vendo, e daí eu objetifico. Então, essa é a forma como a gente constrói o mundo, né? Então, nesse primeiro momento, a gente precisa criar um hábito, assim, de desconstruir o mundo desse mesmo jeito, né? Que não é simples, mas é necessário. Pensa o seguinte, pessoal, assim, você estava pensando nisso, né? A gente... Lembra a definição que o Lama dá sobre realidade relativa, que agora ele está chamando de enganosa, que eu acho bem melhor até. A gente só não vê... Primeiro, a realidade absoluta está exatamente onde está a relativa. Está exatamente no mesmo lugar, não é em outro lugar. Não é que a gente vai sair desse lugar, de Sansara, das aparências comuns, e pegar um jato para a terra pura de não sei qual Buda, né? A terra pura está aqui onde a gente está, né? A gente não vê, porque a gente vê as aparências, né? Separadas de nós. Então, é assim, é um hábito desgraçado de objetificar e de se pegar às aparências dualistas e ao senso de eu, né? E isso nos impede de ver o Dharmakaya, o Sambhogakaya, o Nirmanakaya, a gente vê um pouco. Mas é isso que nos impede, né? Então a gente precisa treinar esse soltar tudo, né? De saída. É isso que o Lama está falando aqui no começo, né? Então eu concordo com você também que mesmo com visão pura, se todo o nosso progresso em Shamatha, alcançar o caminho, proceder ao longo do caminho, se tudo isso vier apenas dos nossos próprios esforços, que pode ser muito, muito difícil. E é por isso que no contexto da nossa identidade pura, da identidade divina e de visão pura, nós podemos receber um enorme aprimoramento, uma supercarga em nossa prática ao pedir as bênçãos e receber as bênçãos. Lembra que pedir bênção... O Lama, outras vezes, ele fala assim, Guru Rinpoche não vai fazer nada diferente do que ele está fazendo quando você pede as bênçãos. Ele está dando as bênçãos continuamente, né? A única coisa que vai acontecer de diferente quando você pedir as bênçãos é que você vai se abrir para receber as bênçãos, né? Imagina um fluxo contínuo de bênçãos. E você está distraidão, assim, pensando não sei no quê, não sei o que lá, né? Quando a gente pede as bênçãos, a gente não está pedindo, na verdade, a gente só está se abrindo para receber as bênçãos, né? Então, como você deve ter visto, que eu estava procurando por algo, eu encontrei um breve texto, Conselho para o Retiro na Montanha, que foi o primeiro retiro que o Lama deu aqui no Brasil, de Sua Santidade do John Rinpoche. No pequeno texto que traduzi, ele cita um grande lama chamado Lama Zang Rinpoche, que afirmou, e vou ler isso, eu não tinha, né, mas ele leu devagar, há muitos que cultivam quietude, experiências meditativas, samadhi, assim por diante. Mas é raro que as realizações surjam de dentro, devido às bênçãos do Guru, resultante do poder de devoção e da reverência. Quer dizer, a maioria dos praticantes, eles conseguem ter experiências, né? Conseguem avançar no caminho. Mas poucos avançam, né? E mais rapidamente, assim, pelas bênçãos do Guru. Pelo poder da reverência e da devoção, né? Então, o que ele está dizendo aqui é que existem muitos que alcançaram algum grau de samadhi. Tem algumas experiências meditativas, um pouco de concentração, apenas pelos seus próprios esforços. Mas, disse ele, é mais e mais raro, muito mais precioso, poderoso, obter a realização na dependência das bênçãos do Guru e do Idam. Então, para os que receberam a iniciação do Vajranasi do Lago, toda vez que você pede as bênçãos do Guru, você imagina que ele é inseparável do Vajranasi do Lago, né? Se você não recebeu a iniciação, não se preocupa. Guru Rinpoche, Buda, Samantabhadra, o que você quiser. A deidade que você quiser, né? Mas todos como personificação do Lama Langola, para ser mais clara. Caso você tenha outro Lama, como o Guru Raiz, né? Mas acho que talvez para a maioria de nós aqui é o Lama Langola, né? Como se ele surgisse na forma de Guru Rinpoche e do Vajranasi do Lago. Isso vem por devoção, reverência, clamando por bênçãos. Então é aí que você obtém esse tipo de supercarga, ou esse grande, grande apoio, essa grande onda de inspiração, de bênçãos, de energia para a sua prática. Portanto, é muito, muito importante. E eu não estou muito confiante de que as pessoas podem alcançar o caminho assim por diante no mundo moderno apenas pelo poder de seus próprios esforços. Então, como a grande devoção, reverência, adoração surgem pelo Guru e pelo Idam, sempre nesses dois juntos?
Então, como eu disse antes, em termos de fé, para aqueles com faculdades aguçadas e faculdades embotadas, né, que tinha aqueles dois tipos de forma de cultivar fé, eu acho que a maneira que realmente é para nós hoje é pegar um texto como Vajra cortante, o Tantra do Vajra cortante. Eu sei que é difícil traduzir isso aqui. Cortante da lucidez, da consciência lúcida. Pegar esse texto, né, que nós recebemos durante 2 anos aqui, com este comentário e receber a transmissão, receber os comentários. Já aconteceu com a gente. A partir disso, então, obter uma compreensão a partir de ouvir e estudar. Que a gente fez ao longo de todo o ano, tem feito ao longo de todos esses anos. Mas então, repassar isso repetidamente, praticar e se envolver nas meditações que foram apresentadas, que estão totalmente integradas nessa prática. Portanto, é realmente como receber um diagnóstico de um médico habilidoso, um médico Buda, receber um treinamento, a medicação, no caso a meditação, e aí tá na palma da sua mão. Então agora, como você poderia desenvolver grande respeito, apreço e reverência para o médico? Porque ele tem um grande nome, porque ele tem muitos diplomas na parede? Isso seria fé no médico como fé cega. Ah, deve ser bom, ele se formou em Harvard, né? Então, ou qualquer outra coisa, né? Mas a maneira de desenvolver uma apreciação realmente profunda, reverência, respeito e assim por diante, é seguir as instruções. Fazer o tratamento, seguir todas as instruções em termos de dieta, exercícios, medicamentos, fazer tudo o que o médico diz. Mostrar o seu respeito, mostrar o seu agradecimento ao médico, não desperdiçando o tempo dele. E colocar em prática tudo o que ele disse, tomar o remédio. Então, com o passar das semanas e dos meses, veja por si mesmo. Esse medicamento está ajudando? Seu sofrimento está diminuindo? Sua vitalidade? Enquanto seu sofrimento está diminuindo, sua vitalidade, sua saúde, seu sistema imunológico está aumentando? Você está ficando cada vez mais saudável? E se você vê, só pode descobrir se praticar. Você só pode descobrir isso se praticar o ouvir, refletir e meditar. Se você achar que isso é profundo, benéfico, transformador, e esses ensinamentos sobre como alcançar o caminho, eles realmente parecem ser verdadeiros, então a fé e a devoção surgirão. Portanto, precisamos de uma sequência, de um método. E o que eu sugeriria neste contexto, em que estivemos nos concentrando, esse Tantra, e aí está, é isso que você pode ver, ler, compreender, praticar, tomar isso como seu refúgio. Esse é o seu verdadeiro refúgio, o Dharma que você pode entender. Comece por aí. Estude, reflita sobre isso, investigue. É verdade? É falso? E quando você tem confiança, sim, isso é autêntico, você coloca em prática e vê por si mesmo as mudanças. Disso, no meu caso, falaria em primeira pessoa, surge uma reverência muito, muito, muito profunda. Reverência, apreciação, respeito pela profundidade deste caminho com esses 4 aspectos. Shamatha Vipassana Trecho Todgal. Esse é o caminho completo, gente, que o do John Limpa ensina. Portanto, grande fé surge pelo texto. Mas então o comentário é tão lindamente elucidativo e tudo é tão claro, então tem uma grande fé aí. E com base nisso, então, é claro de onde veio esse texto raiz. Bom, ele veio do Vajranasi do Lago, uma pura manifestação visionária de Padmasambhava. E na medida em que o texto é exaltado, assim, deve ser também a mente do qual ele surgiu. Exaltado, sagrado, divino, transcendente. Então, da mesma forma, para aquele que o recebeu, do John Limpa, o grande Vijayadhara. Então, esses ensinamentos que são maravilhosos, foram dados pelo Vajranasi do Lago, reverência ao Vajranasi do Lago. Se os ensinamentos do Vajranasi do Lago foram dados para esse ser em visões, que era do John Limpa, reverência ao do John Limpa, é um dominó, efeito dominó mesmo, né? E assim, dessa forma, então, a reverência pelo Idam. Nosso Idam, para esse contexto, certamente é Padmasambhava, especificamente a emanação da fala. Entre corpo, fala e mente, a fala é mais benéfica para todos que estão seguindo o caminho. Então, o Vajranasi do Lago é a emanação de fala de Guru Rinpoche. Então, ele é o nosso mestre. Aliás, recebendo ou não a iniciação, o nosso Idam, o que está mais próximo de nós nesse caminho aqui, de qualquer jeito, é o Vajranasi do Lago. Ele que é o professor do John Limpa. Não tem outro, né? Então, isso aqui vocês veem, tem uma coisa que vai se compondo, assim, né? Como eu estava dizendo, a gente tem muitas coisas que a gente pode fazer, muitos caminhos. A gente pode ouvir os ensinamentos sobre Shantideva óbvio, do Johnson.
pode ver qualquer coisa, todos maravilhosos. Mas a gente precisaria começar a compor as coisas mesmo, né? Ver onde que isso entra. Se é que é necessário, pessoal, também. Isso que eu queria dizer. A gente já tem um material tão denso, tão lindo para explorar, que a gente deveria considerar, assim, explorar sem sectarismo nenhum, óbvio, né? Sem nenhum tipo de... Como é que eu vou explicar isso? Sem querer dizer que as outras coisas não prestam, de jeito nenhum, óbvio que não, né? Mas e se a gente pegasse o que o Lama está explicando para a gente se aprofundasse nisso, né? Isso que eu quero dizer. Ele falou várias vezes que está tudo aqui. Várias vezes ele falou isso, né? Fala, Darcy. Sabe por que eu fiz essa sugestão? E qual que vai ser a minha abordagem? É fazer exatamente isso que você está falando. Acontece que eu tenho dificuldade em relação à devoção e tenho uma dificuldade com relação à visualização, essa coisa toda, e reifico muito. Então, eu preciso de alguma coisa que me dê um pouco que me fortaleça essa capacidade de mergulhar mais profundamente e de confiar no Vajra, no texto e na meditação, compreende? É essa coisa. Então, assim, eu vou dar 80% do meu tempo para esse ensinamento e 20% para tentar ganhar alguma musculatura para poder andar mais rápido. Nós não temos tempo, né? Não, Darcy, é só uma ideia, né? Óbvio que você faz caminho do jeito que você quiser, obviamente, né? Só lembrando, assim, sabe? Que talvez a gente não precise sair buscando outras coisas. Só isso, Darcy. Do fundo do meu coração, assim, com todo amor, assim. E sem querer dizer nada contra o Johnson. Óbvio, né? Eu não quero esse bad karma pra mim, mas de jeito nenhum na minha vida, né? De jeito nenhum. Mas o que eu quero dizer, assim, a gente teve... que eu estava dizendo, né? O Dharma Tolo, ele é um ensinamento muito profundo sobre vacuidade. É o próprio John Limpa falando como que foi para ele. Como é que era? Como é que foi que ele... O que ele fez para desenvolver a realização da vacuidade, né? Então, é só uma sugestão, Darcy. Justamente porque a gente não tem tempo, né? Mas eu entendo também que tem muitos outros ensinamentos que parece que nos ajudam, que nos ajudam mesmo, assim, a compreender o que está na nossa frente, né? Mas a gente tem que tomar cuidado de qualquer jeito, sabe? Para não, né, esvoaçar demais e sem se aprofundar no que está na nossa mão, né? Há muitos anos, inclusive, né? Só isso. Então, deixa eu ver aqui o que está rolando. Bom, assim, então compartilhou o caminho do Bodhisattva do Shantideva. Como ouvimos do Lama... Ai, não tô... Acho que eu me perdi aqui na conversa. Mas tudo bem, acho que está todo mundo feliz que o Darcy compartilhou o Shantideva. Como vimos o Lama Lamolas, que essas aspirações sejam alcançadas por vocês. Nós estamos condenados, a menos que haja uma mudança fundamental na forma que a humanidade como um todo vê a realidade, o potencial humano. Sou convencida de que a única forma de que isso aconteça é que não apenas 1 ou 5 ou 10, mas muitas pessoas alcancem o caminho, se tornem vidyadharas e alcancem despertar. Essa é a única esperança. Realmente, é isso aí. E não sei se vocês assistiram já ou vão assistir, mas o documentário que o Lama recomendou, realmente, dá um fogo no cabelo. Pega fogo no cabelo. Qual que é mesmo? O Nosso Planeta lá. Do David Attenborough. Acho que é Nosso Planeta. O título em português. Está no Netflix. Jeane, Oi. ele tem David Attenborough e o Nosso Planeta, e tem uma série dele que chama Nosso Planeta também. Então, assim, na verdade, tem a série e tem esse documentário sobre ele, né? O documentário, não é? O documentário é que é mais... o documentário é que está a estrutura. O documentário que foi que o Lama recomendou, né?
porque o documentário é um testemunho dele, é muito comovente. Justo porque ele fazia essa série desde jovem, essa série de programas sobre o meio ambiente, né? Ele tá vendo o planeta sendo destruído, né? Ele está vendo. Isso é muito o mais forte. impressionante é que ele vê desde a década de 50. Desde a década de 50. A hora que a gente pensa assim, nós estamos vendo. Não, ele já estava vendo, entendeu? É muito interessante. É muito comovente. Aquela cena dele com os macacos, eu lembro quando eu era criança, ele no meio dos gorilas. Gente. É muito lindo. Ele viu com os próprios olhos, exatamente. Mas o que eu acho muito bonito também é que ele não é só um alarmista, né? Ele mostra o caminho, fala, tem que fazer isso, isso, isso. É simples. Basta, né? Basta tirar o véu da ganância da frente do olho, né? E entender a interdependência, quer dizer, por isso que o Lama indicou esse documentário. Porque se não tiver esse trabalho interno, né, de livrar os olhos, assim, entender a interdependência, de brotar compaixão, altruísmo verdadeiro, não tem saída mesmo, né? Por isso assim, é simples, é só parar de usar energia fóssil, é só ampliar as florestas, parar de comer carne, é simples. Por que a gente não faz? Porque tem um impedimento interno, né? Tem uma falta de sabedoria, tem uma falta de amor, de compaixão pelos seres, é isso que falta. Então, isso que o Lama fala, se não for uma transformação de dentro para fora, não vai acontecer, né? E a gente precisa de mais gente poderosa para falar as coisas que o Lama fala, né? Que os Lamas falam. Então, foi por isso que veio essa ideia, essa indicação do documentário, né? Bom, então, nos próximos meses, anos, à medida que você vai praticando, continue voltando também ao texto. Isso foi lindo de morrer. E quando você voltar a ler, refletir sobre o Tantra, não leia como se fosse um livro, mas leia como se Vajrayana do Lago estivesse falando com você. E se você estiver praticando, voltando para o texto, praticando e voltando para o texto, antes de abrir o texto, reze para o Idam, para o Vajrayana do Lago. Guru Rinpoche, fala comigo agora. Me fala aí, o que eu faço agora? Como é que eu dou meu próximo passo? Né? Abençoe-me agora, fale comigo agora, hoje, nesta fase da minha prática. Me oriente agora, você é o Buda. O Dharma, pessoal, é o Buda. O Dharma não é um livro. Então, quando a gente pega um livro, a gente não está lendo um livro, o Buda está falando com a gente devia ver assim, né? Se a gente não vê assim, falta sabedoria para a gente mesmo, né? E clame por bênçãos, para que você receba... E lembra assim, clamar por bênçãos de novo, é se abrir. É só se abrir. Não é nada. É se abrir, né? Para entender coisas que a gente não entendia. Então, eu lembro da Lama uma vez falando que bênção é uma transformação na sua mente. É uma ficha que cai, né? Então, cada vez que você abre um livro, você fala, tomara que a minha mente se abra agora e a minha ficha caia, né? É um outro jeito, não é dar uma caia, a ficha caia, né? Então, que a ficha caia, né? Que a gente entenda algo que a gente não estava entendendo. E que nosso caminho está trancado por causa disso, né? Então, reze para o Idam. Me abençoe agora, para que você receba mais do que apenas a compreensão conceitual. Mas realmente todo o seu ser é transformado por ondas de bênçãos. Olhe para o Idam. Quando você estiver lendo o comentário, olhe para essa grande Sangha, o grande Vidyadhara do John Limpa. Olhe para que o grande membro da Sangha, Vidyadhara do John Limpa. Acho que está repetido. Clame por bênçãos dessa Sangha, da Maha Sangha, né? Peça bênçãos, peça as bênçãos. Dessa forma você receberá as bênçãos profundas do Idam. Então, se diz que o Idam dá as bênçãos profundas e o Lama dá as bênçãos rápidas. Então, a gente pede as bênçãos do Idam, do Vajrayana do Lago, do Guru Rinpoche, que são as profundas. E as bênçãos do Lama, que são as bênçãos velozes, se diz. Então, você está se refugiando e pedindo as bênçãos do Buda, o Vajrayana do Lago, o Dharma, o Vajra afiado, o Vajra cortante. O texto, né? E o comentário, a Sangha do John Limpa. Então, a gente toma refúgio no Dharma, pede as bênçãos do Buda, toma refúgio no Dharma, que é o próprio texto, e o comentário do texto, e na Sangha, que é do John Limpa. E é também o Guru, de quem você recebe pessoalmente a transmissão, o comentário. Então, é o Alan Wallace, neste caso. E não desta vez, mas no passado também concedi a iniciação. Então, quem recebeu a iniciação do Lama Alan Wallace, o Lama Alan Wallace é o Lama
que nos deu essa iniciação, os comentários, a transmissão oral, né? Então, eu gostaria de tirar a atenção de mim, né, como sempre faz, apenas para falar de modo geral. Os lamas de quem nós recebemos iniciação vajrayana, transmissões orais e comentários, nós devemos lembrar, que foi afirmado no texto, que todas as aparências para as nossas mentes, dos nossos próprios gurus, são de fato nossas próprias aparências. A gente vê o lama como lama. Ele não é lama porque alguém mandou ser. Ou a gente vê como lama ou não vê. As aparências são nossas, né? Não estamos vendo o guru como ele ou ela existe seu próprio por si só, né? Porque eles não existem por si só inerentemente. O lama, né? E contudo, quando atentamos para o guru, certamente parece ser um ser senciente que comete erros. Possui todas as qualidades de um ser humano. E, no entanto, se você olhar para o ser humano ali, por lado do guru, você nunca vai encontrar o ser humano também. Ele também é vazio, né? Mas o guru também é vazio. Então, mais uma vez, o Dzogchen está inserido no contexto do Vajrayana. Assim, ao receber os ensinamentos, ao estudar o texto, ao praticar, você receberá um grande benefício dissolvendo na vacuidade todas as aparências comuns e toda a sua conceitualização comum, o apego. E a partir da vacuidade, então, veja o guru, seu guru Vajrayana, como uma aparência vazia, aparência da sua própria mente. Mesmo assim, por meio dessa aparência vazia, fluem as bênçãos da mente. Onde está a mente do guru, está a mente do Vajranasi do lago. Onde está a fala do guru, está a fala do Vajranasi do lago. E onde está a forma do guru, aí está a forma do Vajranasi no lago. Então, sabendo que o ser senciente que parece ser o seu guru nem mesmo realmente está ali, então, para o seu próprio benefício, veja o guru como uma aparência vazia, de tal modo que o seu corpo, fala e mente do guru não sejam outros, senão, na verdade, o corpo, fala e mente do Vajranasi do lago. Então, peça as bênçãos. Clame por bênçãos, clame por bênçãos. E ao pedir bênçãos do seu guru Vajra, você receberá bênçãos muito rapidamente. Essa é a resposta à segunda pergunta. Espera só um pouquinho, deixa eu só ver uma coisa aqui. Bom, ele diminuiu o som, não sei o quê. Tudo bem. A gente pode tirar daqui. Então, talvez o último ponto. Espero que isso responda a segunda pergunta. É isto. Isto é, agora sabemos muito claramente que no Dzogchen não é que estejamos nos esforçando para nos tornar algo que não somos e para adquirir qualidades que nos faltam, mas sim para perceber que já somos Budas. E já estamos dotados de todas as qualidades do Buda. Mas então nossa mente diz, como assim, né? Onde estão as evidências disso? Eu não pareço um Buda. Eu não tenho nenhuma das 32 marcas principais, não tenho. Então onde estão as evidências de que eu sou um Buda? Bom, isso é porque ainda nós estamos apegados ao que nós não somos. O corpo, a fala e a mente de um ser senciente. E isso nunca se tornará um Buda. Não vai acontecer do nosso corpo, esse aqui, se transformar num corpo do Buda. Isso não vai acontecer. Não é esse corpo e essa mente que vai atingir a iluminação, né? Elas vão ser deixadas para trás, na verdade. E vai se revelar a nossa verdadeira natureza, né? Portanto, o nosso desafio aqui é reconhecer que já somos Budas. É difícil, mas se pudermos nos concentrar em alguém que é pelo menos um canal dos ensinamentos e bênçãos do Buda, o Vajranasi do lago, que está pelo menos mais adiantado do que nós no caminho, e ver essa aparência como vazia e ver, aí está o Buda, aí realmente está o Buda, que é o nosso, ver o Alan Wallace como Buda, né? Se pelo menos a gente conseguir fazer isso, ver o guru como Buda sem fingir, sem idolatrar, mas dissolvendo a aparência comum na vacuidade, a partir daí, realmente focar no Vajranasi do lago como seu guru, vendo como guru, recebendo as bênçãos do Buda. Então, seguindo essa abordagem, há a realização. Chame o guru chame o guru para o topo da sua cabeça, dissolvendo o corpo, fala e mente nos seus próprios corpos, fala e mente. Então, na medida em que você é realmente capaz de ver o seu guru como Buda, isso leva mais perto de ser capaz de se reconhecer como Buda. E é por isso que praticamos Guru Yoga. E é por isso que procuramos ver o guru como Buda. Mas nunca fingir que alguém que é, afinal, apenas um ser senciente comum, seja um Buda, porque isso é tolice. Não estamos aqui para fingir. Isso é incomensuravelmente profundo. Então, essa é a melhor resposta que eu posso oferecer agora. Aí eu traduzia, daí ele tinha mais uma ideia, né? Daí ele falava, e agora um pouco mais, né? Isto é, quando o professor Olama está ensinando Vajrayana,
e mais especificamente Dzogchen, então é claro, antes de ensinar, o Lama fará o seu melhor para dissolver o seu próprio senso de identidade, com todas as limitações de ser senciente, dissolver tudo isso na vacuidade. Isso é um trabalho que o Lama faz antes de começar a dar ensinamento, né? Tendo já invocado, neste caso, Vajranasi do lago, em seguida clamado por bênçãos, o guru está clamando por bênçãos do Vajranasi do lago. Em seguida, tendo se aproximado do Vajranasi do lago com reverência, o guru também traz o Vajranasi do lago para o topo da cabeça e dissolve em si mesmo. E assim o guru também está dissolvendo o senso de identidade comum na vacuidade, despertando o orgulho divino, ou a identidade divina de ser o Vajranasi do lago. Então, esse é um trabalho de Guru Yoga que o Lama faz antes de dar ensinamento, né? E assim as bênçãos estão realmente fluindo do lado do Guru. Não do ser humano, mas do Vajranasi do lago. As bênçãos são, na verdade, não apenas ensinamentos, não apenas informações, mas as bênçãos estão fluindo do lado do Guru. É muito importante isso aqui, gente. Não é só escutar e entender os ensinamentos. As bênçãos é uma coisa a mais, assim, é uma sabedoria que está implícita nos ensinamentos. Explícitos, né? É isso que flui como bênção, né? Então, se do seu próprio lado, se você também estiver praticando a visão pura, também praticando o cultivo da identidade divina, então são bênçãos fluindo de um vaso puro para outro vaso puro. A Lama fez aquele derramando néctar de um vaso puro para outro. É aí que você obtém o maior benefício. E você pode fazer isso toda vez que se sentar para meditar. Sempre com o melhor da sua capacidade. Pratique com visão pura, pois isso vai empoderar você ao longo do caminho. Ao passo que se você está praticando com seu senso de identidade comum, então você não está realmente praticando o Dzogchen. Você ainda está praticando como um ser senciente, esperando alcançar algo que não tem e se tornar alguém que você não é. Gente, isso aí não podia ser mais importante assim para nós, assim, nesse caminho, né? A gente partir daí, partir ter isso como ponto de partida, assim. Eu não sou a Jeane Pili, cheia de defeitos, atrapalhada, um ser senciente cheio de obscurecimentos, que vai ter que ralar muito para se iluminar. Não sou isso. Eu tô confusa, eu acho que eu sou, mas não sou. Eu sou um Buda, atrapalhada aqui, achando que sou a Jeane, mas não sou. A gente parte daí. Tudo que a gente jamais viu sobre nós mesmos, de nós mesmos, nosso corpo, o som da nossa fala, a nossa história, é tudo aparência vazia. A gente parte daí, né? Por isso que a prática de sadhana, se a gente receber a iniciação, eu estou falando da iniciação do Vajranasi do lago, porque é algo que tem a ver com a nossa linhagem aqui, mas se você, qualquer iniciação que vocês tenham recebido, supor que vocês não receberam a iniciação do Vajranasi do lago, mas receberam Tala Vermelha, sei lá, da Lama Tsering. Mesma coisa. Sadhana, pessoal, é tudo igual. Eu cheguei nessa conclusão. As sadhanas são todas iguais, elas têm a mesma estrutura. Umas são mais elaboradas, as visualizações são mais complicadas e tudo mais, mas as sadhanas têm o mesmo funcionamento, assim. O objetivo lembra que o Lama falou? Fazer a gente se identificar com uma coisa mais próxima do que é, de verdade, né? Que é a deidade. Então a gente vai procurar se identificar com uma coisa que parece super estranha, que é se enxergar e achar que é o Vajranasi do lago. No nosso caso aqui, ainda um pouco mais complicado, que é o Vajranasi do lago em união com Mandarava. Né? Ainda mais complicado, não é só o Vajranasi do lago. O Vajranasi do lago em união com Mandarava. Né? Mas quanto mais a gente fizer isso, melhor vai ser, porque é muito melhor imaginar que a gente é o Vajranasi do lago em união com Mandarava do que a Jeane Pili. O Vajranasi do lago com a Mandarava, por mais fake que pareça, é mais próximo do Buda do que a gente. Né? Então, para isso que servem as práticas de deidade. Para nos ajudar a dissolver e surgir com a... Darcy, o que você está falando? Abra o microfone e fala, porque eu não consigo... Fico só tentando acompanhar, mas deixa para lá, vai embora. Isso aí é só uma bobagem. Pois é, mas a gente não... As pessoas se concentram onde? Esquece, Jeane, vai. Bom. Você falou lá atrás e aí não dá tempo de acompanhar. Vai, continua, desculpa. Eu não incomodo mais. Não é incomodar, é só
juntar as coisas, né? Falar comigo, porque fica uma coisa que eu não consigo acompanhar, ninguém consegue, acho. Bom, então é isso, né? Essa fundação assim, de Guru Yoga que é super importante. Então a gente pode fazer essa prática de um pouco que a gente fez na prática de hoje, antes de qualquer prática, de uma forma abreviada, lógico, né? Para não ocupar toda a sessão. A gente pode fazer a prática de chuva de bênçãos, que a gente fez várias vezes aqui, e a sadhana está disponível, não precisa de iniciação, né? Então é uma prática de Guru Yoga também, que vai nos aproximando. Mas o princípio ativo da prática do Guru Yoga é a conexão com o Lama. Não tem outra coisa, acho que mais direta, né? Pode ter coisas muito mais elaboradas, né? E é o que o Lama disse, assim, à medida que a gente vai avançando nos ensinamentos, a gente vai se confiando nos ensinamentos, se conectando com a linhagem toda, né? Essa linhagem é curta, o Lama fala, né? Porque vamos pensar, o Vajrayana do Lago, do John Limpa, Gyatro Rinpoche, Lama Laolas e nós. Essa linhagem curtíssima, né? Do John Rinpoche antes. Do John Rinpoche antes do Gyatro. Do John Rinpoche antes, é verdade. Do John Rinpoche antes. A encarnação de do John Limpa, é verdade, certo? Vajrayana do Lago, do John Limpa, do John Rinpoche, Gyatro Rinpoche, Lama Laolas. Super curta a linhagem, né? Então a gente pode cultivar uma apreciação pela própria linhagem, né? Ouvindo as histórias sobre do John Limpa. Enfim, é isso. Dá uma empoderada assim na nossa prática, né? Aí, amores, tem o seguinte, eu coloquei uma pesquisa lá no nosso grupo para a gente poder se situar agora como é que a gente está, né? Para poder pensar a nossa prática como um todo, assim, uma forma um pouco mais ampla, assim. Então a gente tem esse horário aqui que a gente estuda e vai continuar estudando o Tantra do Vajra Cortante. Só que quando a gente terminar a fase 3, a gente então vai começar a estudar as práticas, né? Mergulhar nas práticas. Isso é uma parte, assim, super importante, que é o compreender os ensinamentos, compreender as práticas. A gente tem as próprias práticas, a gente precisa estabelecer uma prática diária coerente, né, com os ensinamentos. Outra parte da prática, como o Lama disse, é cultivar. Lembra que ele falou cultivar o coração horizontalmente e verticalmente, né? Então, verticalmente a prática de Guru Yoga, horizontalmente as 4 incomensuráveis. Então, a gente está estudando o livro As 4 Incomensuráveis na quarta-feira no SEB. Então, eu coloquei lá só para saber quem tá, quem não tá, só para a gente entender que é uma mesma coisa, pessoal. Não é coisa diferente, né? A gente tá fazendo uma mesma coisa. Oi. Repete essa parte do horizontal, vertical. O Lama falou que a gente... Naquela pergunta sobre como estruturar a prática diária no último dia, que o Ricardo já traduziu, a gente só precisa revisar agora. Mas naquela parte que eu não lembro quem perguntou, mas sobre como... Várias pessoas perguntaram, na verdade, uma pergunta coletiva. Como estruturar a prática agora, né? Então o Lama falou que a gente tinha que fazer prática de shamatha todo dia, não pular nenhum dia sem fazer prática de shamatha. Então, pessoal, por favor, uma sessão de prática de estabelecer a mente no estado natural, né? Mínimo que a gente pode fazer. Uma sessão, pelo menos, de tomar a mente impura como caminho, né? Então, chama todo dia. Cultivar devoção, porque ele fala assim, a gente precisa cultivar o coração. Horizontalmente, que é cultivar a devoção. Com Guru Rinpoche, com Lama, com vários do lago, horizontal. E vertical, ao contrário, é vertical, desculpa, vertical. Eu sempre confundi isso, pessoal, tenho um problema com isso. Então, vertical, né? Vertical, com Guru Rinpoche, Vajrayana do Lago, Lama. Devoção, prática de Guru Yoga. E horizontalmente, as práticas das 4 qualidades incomensuráveis. Que a gente pode fazer de muitas formas, né? Na quarta-feira, às 6 horas, a gente está estudando o livro 4 Incomensuráveis na grade do CEP São Paulo, né? Então, a gente pode também usar esse espaço para fazer isso, né? 18h30. Obrigada, Bel. Estou precisando de ajuda aqui mesmo. 18h30 no CEP São Paulo. E outra coisa muito importante, gente, muito importante. Se vocês quiserem, eu posso pegar o Vajra Essence e ler o começo para vocês, que é o seguinte.
que é com relação às preliminares. Um pouquinho, deixa eu... Vou pegar o Vajrayana para ler bem comecinho. Opa. Então lembra, né? Temos os ensinamentos do John Limpa, a gente tem o Tantra do Vajra Cortante, que é esse que a gente acabou de estudar, acabou de receber. A gente tem a Intuição Iluminada de Samantabhadra, que vai ser o próximo retiro, possivelmente. E a gente já estudou Shamatha Vipassana no Vajra Essence há um tempo atrás, né? Uns anos atrás com o Lama. O Vajra Essence, que é o mais longo, ele começa assim. Deixa eu achar aqui. Claro, Hugo. O quê? O Hugo está perguntando se pode participar da reunião da quarta-feira. Claro que pode. Não. Claro que não. Argentino, de jeito nenhum. Mas nem... Ele não é argentino, ele é brasileiro. Hugo, se você responder a pesquisa lá, quem respondeu e viu que chegou um e-mail automático de resposta? Vocês viram? Então, no e-mail automático de resposta tem o link para entrar no grupo. Então, você recebeu, Hugo, um e-mail de resposta para o formulário com o link do grupo do WhatsApp. Todo mundo está convidado? Claro, com certeza, querido. Com certeza. Então, ó, no primeiro fase 1 do Vajra Essence, vocês vão ver, ó, é muito bonito esse negócio de John Limpa, é muito lindo. Porque essas 8 fases, elas são ensinadas no Tantra do Vajra Cortante, as 8 fases, iguais. Tantra do Vajra Cortante mais curto, Intenção Iluminada de Samantabhadra e Essência Vajra, as mesmas 8 fases. Então, na fase 1 da Essência Vajra, o do John Limpa fala o seguinte: no início, os discípulos que mantêm os seus samayas, inicialmente, treinam suas mentes por meio das preliminares externas. Ou seja, os 4 pensamentos que transformam a mente. E das 7 preliminares internas incomuns. Aí no Lama explicando embaixo, o que são as 7 incomuns? Tomar refúgio, cultivar bodhicitta, oferenda de mandala, praticar de Vajrasattva, Guru Yoga, transferência de consciência e que vem a ser as 7 preliminares do Nondro do Dudjom Tersar, que é o estudo que a gente está fazendo na sexta-feira, às 6 horas. Então, a gente está coberto, assim, se a gente prestar atenção, né? Tudo alinhado. Então, essa ideia de estudar as preliminares, que são essas 7 práticas aí que no começo do Vajra Essence o John Limpa já fala, não é por acaso, é um trabalho para a vida inteira. De novo, só para ficar super claro para todo mundo, assim. E que o Lama bateu no retiro, que é o seguinte: tem uma forma de contemplar, de fazer essas práticas preliminares, ou nondro, que é por meio da acumulação das coisas. 100 mil isso, 100 mil aquilo, 100 mil... O Lama Wallace diz que isso não é necessário, a acumulação. Ou, para falar melhor, mais direito. É mais importante fazer a prática de coração, entendendo o que está fazendo, do que ficar acumulando. E falar, beleza, acabei. Já fiz 100 mil prostrações, acabei. Nunca mais eu preciso fazer prostração na minha vida. Aliás, nunca mais preciso tomar refúgio. Claro que não, né? É a prática para a vida inteira. Então, vocês não se preocupem em, assim, falar, agora eu preciso me comprometer, fazer as acumulações. Não é isso. O compromisso é de estudar essas práticas continuamente, paralelamente a todo o resto. Nós temos esses 3 pontos mais importantes mesmo para fazer, né? Que é estudar e contemplar as práticas do Nondro, fazer as práticas preliminares, que eu não sei por que chama preliminar. Acho que é o nome mais infeliz que podia se dar para esse conjunto de práticas aí. Porque tem a impressão que é uma coisa que você vai fazer, terminar e fazer outra coisa, né? Mas não é o caso, né? Então, as preliminares, né? Depois, a gente vai continuar estudando e fazendo as práticas com os textos do John Limpa. E cultivar as 4 incomensuráveis. E o outro ponto que o Lama comentou é o treinamento da mente, são as práticas de Lojong. Isso não dá pra gente ter um outro horário para estudar isso, né? Mas estão aí disponíveis vários estudos, inclusive o nosso, né, do Budismo com Atitude. E mais concisamente, mais condensadamente, os 8 versos transformam a mente. Então esse é o caminho, amores. É isso aí que a gente tem para fazer.
E eu falei, né, a gente tem para fazer nas próximas vidas, o Lama deu uma coelhada em mim, né? Nas próximas vidas, é nesta, né? Que nós vamos traçar essa estratégia de, nesta vida, acabar com a palhaçada do Sansara, para nós, pelo menos. Né? Foi pedido dele, né? Por favor, tracem uma estratégia para, nesta vida, a gente atingir a iluminação. Então, acho que se a gente fizer isso aí que a gente está se propondo, a gente tá bem, né? Aí vai ter um momento, a gente aspira que haja um momento, que chegue um momento na nossa vida, que a gente possa só se dedicar ao Dharma. E se não der tempo, pessoal, Sukhavati, né? Sempre teremos... Como é que é o negócio da... Não sei nem falar o que eu quero dizer. Plano B? Não é plano B. Não tem um filme super famoso que sempre teremos, não sei que cidade lá? Que o Humphrey Bogart fala para a atriz, que eu não lembro quem era. Sempre teremos Paris. Sempre em Casablanca. Paris, Casablanca. Exatamente. Entreguei a idade Paris. agora, né? Sempre teremos Paris. Então, nós sempre teremos Sukhavati, pessoal. Então, no final de todas as práticas, a gente dedica os méritos para a renascença Sukhavati. Pronto, acabou. Estamos bem na foto. Eu acho, né? Acho que não podia estar melhor, assim. O que vocês acham, amores? Viajei demais? Vocês acham que é demais? Não tem direito de achar ou eu estou de castigo ainda? Você tem direito de achar, Darcy. Claro que tem. Mas é carente esse Darcy. Coisa... O que eu acho, Jane, é que o que eu mais queria na vida era ter o seu conhecimento do ponto de vista dos ensinamentos e a sua realização do ponto de vista de prática. Eu não tenho. Então, muitas vezes, ouvindo você e tentando correr atrás de você, eu tenho uma coisa chamada ansiedade. Eu e mais uns 2 bilhões de pessoas aí têm uma coisa chamada ansiedade. Eu fico muito ansioso. Eu preciso baixar o gás. Eu preciso arranjar estratégia para que, do ponto onde eu estou, mirando aquilo que você está me apresentando, que os nossos lamas estão nos entregando de mão beijada, eu possa e tenha capacidade, consciência, capacidade, disponibilidade, motivação, dedicação, para poder chegar lá. Muitas vezes eu acho que você coloca a sua visão, que é maravilhosa, é isso mesmo, a sua dedicação, motivação, e eu fico apavorado, porque eu não vou conseguir fazer isso que você está fazendo, porque eu não tenho nem conhecimento, você entende? Então eu tenho que parar e falar assim, calma, cara, o que você tem condição de fazer aqui e agora, e ao longo do tempo ir se aproximando, se for possível, desse horizonte que está sendo descortinado e que está sendo orientado pela minha tutora. É isso que eu queria te dizer, para não ficar com esse senso de tanta emergência, porque se não for nessa vida, pensa bem, essa vida é uma ilusão também. Não, porque Darcy, não mistura as coisas, Darcy, não mistura. Se essa vida é uma ilusão também, pega uma faca e corta o pescoço, porque não é assim, né? Não é isso. Darcy, isso é niilismo, não confunde as coisas. Isso é uma visão niilista, não é assim. Que se dane, a vida é vazia mesmo, e não é isso. Eu não falei que se dane e não falei que a vida é vazia. Você que está dizendo que é niilista e vazia. Você estou dizendo é assim, eu tenho que ter um senso de urgência na medida dos meus pés, da minha capacidade. Tá bom. Agora, o que na minha proposta tá... Primeiro de tudo, a proposta que eu fiz não tem nada a ver com realização minha, porque é só um caminho, né? A única coisa que eu tenho é vontade. Realização zero. Mesmo. Não é aquela coisa de, no budismo não se fala em realização, não é isso. É zero mesmo. O que eu tenho é vontade de seguir o caminho. E vou tentando puxar todo mundo junto comigo, né? Quem quiser. Você quer um exemplo? Horizontal e vertical. O negócio é o seguinte, nós só precisamos as 4 incomensuráveis, o tal. Aí está tudo... Pô, eu nem lembro quais são as 4 incomensuráveis. Eu nem lembro dos 8 verbos.
Ô, Darcy, peraí. Percebe o que eu estou falando? Eu entendo o que você está falando, mas o que eu estou dizendo é o seguinte. Eu não estou dizendo que é isso que nós temos que saber e vai ter um exame hoje, à noite. Que todo mundo tem que saber tudo isso. Não é isso. Eu estou dizendo, na quarta-feira, às 6h30, a gente estuda as 4 incomensuráveis. Pessoal, vamos estudar as 4 incomensuráveis junto? Vamos. É isso que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que, sabe? Agora, talvez o que ajude, e que talvez eu tenha mais tempo e me dedico mais a isso, é ter uma visão um pouco mais completa do que o Lama Alam Wallace propõe. E é isso que eu estou tentando transformar em horários de estudo, em, sei lá, isso que eu estou tentando fazer. Querida, você é a coisa mais fofa do mundo, porque você está doando tudo que você tem e o que você não tem para a gente. Assim, então, mas para fazer isso, o que falta para você? Então, para seguir estudando, eu estou falando sério, não estou de sacanagem. Não, eu estou de sacanagem também não. Há quantos anos que eu estou na sua cola? Ah, sei lá, né? Desde a vinda do Dalai Lama aqui. 2006? Só tem 14... Quantos anos? Só que eu dou um passo, você dá 30. Tá, mas eu não tô falando disso. Estou falando o seguinte. Para a gente continuar estudando... Minha proposta é... A gente tem esse horário, nós vamos continuar estudando o Tantra no Vajra Cortante. E as práticas. Mergulhando nas práticas. Desde Shamatha com foco na respiração. Desde a primeira. Daqui a pouco nós vamos voltar para o começo, né? Estudar Shamatha com foco na respiração na visão Dzogchen. Concordo. Isso é uma parte. Parte número 2. Estudar as preliminares. Nós estamos estudando o livro do Shagdu Rinpoche. Quando acabar o livro do Shagdu Rinpoche, eu vou pedir autorização para a gente poder estudar os ensinamentos do Lama Sonam sobre as preliminares. Número 2. E número 3, estudar as 4 incomensuráveis, na quarta-feira no SEB. Mais do que isso, o quê? Perfeito. Eu peguei esse estudo das 4 incomensuráveis no meio. Aí a gente segue estudando as gravações. Quando terminar isso, né? Não repete. Pode estudar o livro também, não tem grande coisa no... A gente só estuda junto o livro. Pode estudar o livro também. A gente pode esse esquema do John Limpa que tu falou que está no início do Vajra, tu podia fazer um esqueminha para nós, fazer 4 pensamentos, 7 preliminares. A gente visualizar o caminho, eu gosto de esquema. Não é esquema, são as preliminares. Nós estamos estudando. Sim, mas é isso. Sim, assim, na hora de fase 1, tudo. Fia, pega o Dujon Tersar, a liturgia do Nondro, é isso que é isso. É isso que o John Limpa falou lá, é isso que eu estava querendo dizer. Exatamente o que a gente faz na sexta-feira é o que o John Limpa fala no Vajra Essence. É todo o caminho, é o caminho. Exatamente. Exatamente o que nós estamos fazendo. Agora, pessoal, só para a gente entender também. Essa é uma possibilidade, é o que o Alan Wallace traz para a gente, né? Só para a gente se localizar também, né? E é o que eu vou seguir também, né? Então, todo mundo pode vir junto ou não, né? É só para a gente ter uma ideia também. Tem muitos outros caminhos. Esse é um, né? O Marcos perguntou... Peraí, deixa eu ver uma coisinha antes. Bom, pode... O Marcos perguntou... no Vajra Cortante, no Tantra do Vajra Cortante, às vezes na nota de rodapé, tem umas coisas assim... indica que pode ser comparado com IOS, Intention of Samantabhadra. Porque é o que eu estava dizendo. Essas mesmas 8 fases são explicadas nesses 3 textos. No Tantra Vajra Cortante, Intenção Iluminada de Samantabhadra e Essência Vajra. Num grau cada vez maior de detalhe. Mas as mesmas 8 fases, né? Então, se vocês lembrarem o que o Lama falou. Para indivíduos de faculdades mentais aguçadas, Tantra do Vajra Cortante. Para indivíduos de faculdades médias, Intenção Iluminada de Samantabhadra. E para faculdades inferiores, Essência Vajra. O que vocês acham mesmo que está acontecendo, né? A gente vai ter que voltar para a Essência Vajra, estudar o Still in the Mind, que é o livro sobre a fase 1. A gente vai ter que fazer isso, né? Não tem jeito. Ô Gê, olha só, o retiro para mim foi bastante difícil, tá?
E desde o início, desde a sexta-feira passada, né, passada, eu sabia o que eu estava vendo, né? Que a gente já vem aí há 5 anos, né? Nos retiros e aqui nesse estudo. Então, eu sabia que eu estava vendo algo que eu não conseguiria exercitar, eu não conseguiria fazer nada mais do que ouvir, né? Eu sabia disso, mas mesmo assim foi bastante complicado. Ouvir foi bastante complicado. Eu conversei um pouco com Paty, conversei um pouco com Maria Eugênia, conversei um pouco com Marcele, né, que são a sanga, pessoas que a gente está aqui no caminho, que apoiam, né? Paty chegou a falar para mim que ela não sabia se ela entendia inglês ou português. Tinha hora assim, sabe? De tão complicado que estava. Porque a gente não estava... eu compreendia que eu não é que eu não sabia fazer as práticas, que não tinha como. Ixi, Maria. Foi a Lana que congelou? Ou fui eu? Não, foi ela. O que ela está falando aí, teve um dia que eu apaguei. Eu entendo isso. E Dona, chegou uma hora geral, assim... Vamos ver. Se melhorou? Melhorou? Vai, vamos ver. E aí chegou uma hora assim que eu relaxei e fui assim até mais para o final do retiro, e hoje eu estou bem tranquila em relação a isso, porque eu fiquei pensando assim, ó, ele deu tudo que ele tinha para nós, né? E o que eu tenho para oferecer para ele, né? Que é o nosso mestre. O que eu tenho para oferecer para ele é a prática, né? Que ele bateu bastante na prática formal e na prática da vida cotidiana, no Lojong, né? Então, praticar em todos os momentos, nas adversidades, levar tudo como caminho. Então, o que eu tenho para oferecer ao mestre? Eu tenho para oferecer minhas reflexões, minha prática. Então, eu acho que a gente não pode fazer nada melhor do que praticar, não é? Não. Então, eu tô nada melhor. Olha só, com a gente sempre acontece isso nos retiros de 8 semanas. Vocês imaginam que, ó, o Lama ensina o Tantra do Vajracortante inteiro nos retiros de 8 semanas, né? Então a gente começa a primeira fase e fala, ai, que beleza, Chama tá com foco na mente. Sim, eu consigo fazer isso, mais ou menos, beleza. Aí ele Vipassana, já começa a ficar um pouco complicado, né? A hora que atravessa para Rigpa, que é a terceira fase, acabou. Você já não... Aí o que acontece? O ensinamento teórico começa a fazer assim e a prática assim. Descola uma coisa a outra. E tudo bem. E tudo bem. Você fica lá fazendo a sua prática, que dá para você agora, mas não desiste. Foi o que eu me senti, assim, você falou tudo, eu me senti muito descolada nesse retiro. Acontece mesmo. Isso mesmo que acontece, né? Mas não é se a gente se abre para entender conceitualmente, que era o que o Lama estava tentando explicar. Entender conceitualmente o que ele estava explicando é o suficiente, assim, por agora, né? Mas a gente não desiste. A gente continua lendo, continua querendo entender, sabe? Vai ter uma hora que a nossa prática vai ir chegando perto Mas é isso aí, né? Ele tinha que apresentar o texto todo. Ele só apresenta a fase 7. É o que eu estava falando com a Paty. Eu vi como bênçãos e como sementes. Sabe, sementes que vão ficar plantadas e em algum momento vão florescer coisas maravilhosas. Agora, nesse momento, como você falou agora, não teve palavra que ilustrasse melhor. Eu me senti muito descolada, assim, a minha prática muito descolada de tudo que ele falou. Porque a gente partiu, Jane, na sexta-feira retrasada, ele partiu de Rigpa. Aonde que a gente ia? Exatamente. Aonde que a gente ia? Então, pessoal, mas é coerente com a proposta do Dzogchen, né? Porque a proposta do Dzogchen é essa. Agora, a gente, por um lado, né? A gente entende qual é a proposta do Dzogchen e a gente vai começar cada prática como se a gente tivesse completamente, né, vazio. Mas a gente vai se atrapalhar quando levantar da almofada. Aí tem as práticas de Lojong, né? 8 versos, pessoal, 8 versos. É simples de memorizar, juro. Não é, Darcis? Não é eu que tenho a realização dos 8 versos. Mas eu vou dizer, é fácil memorizar os 8 versos, né? E eu tava conversando com o Fred. Posso chamar você de Fred, né, Frederico? Muito comprido seu nome. Tava conversando com o Fred. O bom de memorizar
um texto de Lojon é que quando aquela situação aparece na sua frente, a gente se lembra, né? Quando alguém a quem ajudei com grande esperança maltrataram, feriram a minha pessoa mesmo sem motivo, vou aprender a ver essa pessoa como um excelente guia espiritual. E ainda me lembro do Geshe Pen falando assim, não é um guia espiritual, é um excelente guia espiritual. Porque é esse cara que vai dar a medida do seu apego, que foi o Alan Wallace que falou. Né? Então a gente tem que estudar alguma coisa que vai nos ajudar aonde a gente está, né? Mesmo assim. Pra gente parar de se atrapalhar, né? Pra gente parar de se afundar no lodo, né? No lodo, nem na lama, no lodo. Eu compreendo. Dos 8 versos, sabe o que eu estou decorando? As 4 preocupações mundanas, porque as outras 4 é o contrário. Então, quando eu encontrar as 4 primeiras, aí eu vou para o primeiro verso. Faz muito sentido memorizar. E daí você fala assim, puta, mas espera aí, o treinamento em 7 pontos é maravilhoso. Só que são 56 aforismas, né? Boa sorte para memorizar tudo e lembrar de tudo que a hora que surgir. Muito mais difícil, né? Então é isso que a gente faz. A gente vai estudando estudando, né, para ter uma compreensão intelectual, mas tem que ir praticando também. E é o que a gente está fazendo, né? Agora, em termos de prática, tem muita coisa que a gente pode fazer. As próprias práticas formais, Lojon, e as preliminares, que são maravilhosas, que estruturam, que dão na prática. E falando sobre o descolamento, as preliminares estão salvando tudo. Fala, Fá. O descolamento sobre a nossa prática, o nosso entendimento e que o Lama passou nesse último retiro, a gente tem que lembrar sempre que é a transmissão oral, né? Que é muito importante. Exatamente. Vai para o fluxo mental, pode ser que agora a gente não fique perdido, mas vai chegar o momento que aquilo vai conectar. Exatamente. Essa história da transmissão oral é muito lindo, porque assim, não é qualquer pessoa que pode... Se a gente, por exemplo, se eu falo, Fábio, agora eu vou ler o Tantra do Vajra Cortante para você, viu? E começo a ler, whatever, não precisa ser qualquer um. Mas o Lama recebeu do Gyatro Rinpoche, recebeu do John Rinpoche, que é o do John Limpa, não é nem recebeu do John Limpa, é o do John Limpa, né? Que recebeu do Vajra Lago. Tem um fluxo de bênçãos na transmissão oral, que é muito diferente de estudar junto. Tem um fluxo de bênçãos aí. O Lama uma vez explicou um negócio de... Como é que era a história? Deixa eu ver se consigo lembrar. Era uma história sobre a construção de alguma coisa. Sei lá. Vamos supor, a construção de um motor X, né? Você pode pegar... Todo mundo já teve essa experiência com receita, com cozinha. Você pode pegar uma receita certinha, né? E fazer. Sai de um jeito. Se do seu lado tiver uma pessoa que foi quem fez aquela receita, quem escreveu aquela receita, que já fez muitas vezes aquela mesma receita, se ela estiver do teu lado, falando, agora você faz isso. Olha, não, cuidado aqui. Sai outra coisa, né? Então tem um conhecimento que é implícito quando o Lama transmite, né? Isso é bem, você pode chamar de o que a gente quiser. Tá na transmissão oral. Então é muito importante a gente ter recebido isso. Apesar de a gente não entender, falar, meu, o que eu tô fazendo aqui? Eu não tô entendendo uma... Será que essa louca tá traduzindo direito? Será que é erro da tradução? Aí quem entende inglês fala, não, mas no inglês também não entendo. Então você fala, não entendo. Ponto final, não entendo, né? Tudo bem. Claro que a gente não entende. São coisas que a gente não tem referente, né? Quando a gente começa a falar de Rigpa, a gente não sabe o que é, porque a gente não tá em Rigpa, né? Mas Jeane, tem todo o benefício da transmissão oral. Oi, desculpa falar, Tia. Eu vou dizer uma coisa que aconteceu no retiro que eu achei fantástica. Você está falando justamente dessa coisa da transmissão. Que aconteceu comigo e que eu falei, é isso. Quando o Lama estava falando alguma coisa, ele usou o termo eu, o Vajra nascido do lago. Quando ele falou isso, foi logo lá no início do retiro, veio um trechinho do Tantra do Vajra Cortante, que era aquele lá do início. Surge um mestre e o círculo de seus discípulos, ou seja, o mestre emana os discípulos. Aí, sabe quando te dá aquela coisa assim, de uma certa tranquilidade? Eu falei, opa, surgiu um mestre.
Eu sou um discípulo emanado. Tô calmo. que lindo. Dali para frente, fluiu. Muita coisa eu não entendi, porque realmente eu não tenho a compreensão daquilo. Mas eu fiquei tranquilo. Uhum. Então, essa confiança surgiu, entendeu? Muito Isso eu acho que é importante, É. né? A gente ficar atento a Muito essas legal. coisas. Muito importante mesmo. Senão a gente fica numa luta desgraçada, né? Até que você relaxa, né? A Marcela perguntou se a transmissão oral funciona ouvir depois da gravação. Funciona, se você tiver autorização para ouvir. Então, funciona. Não precisa ser presencialmente. Já iniciação não, né? Iniciação precisa ser no mesmo momento, assim, que está acontecendo. Mesmo que você esteja à distância. Eu mandei a iniciação do Vagem do Lago na primeira vez na Austrália, em 2015, eu acho. E a gente ouviu de madrugada, quase dormiu. Estava na casa da Flori, lembra, Flori? Nós duas tentando ouvir, né? Porque tava uma desgraça a transmissão também. Nós duas tentando escutar, chapada de sono, né? Então, vale ao vivo, assim, né? Mesmo que seja a distância. Mas transmissão oral, não. Vale ser gravação. Então, é isso, amores. Acho que eu tava pensando, sabe? Refletindo, né? Depois do retiro. Como que a gente podia melhor incorporar tudo isso, né? Todas as orientações que o Lama deu na nossa prática, né? Agora, fora isso, a gente pode estudar também, né? Assim, os textos do John Nimpa. Estudar o retiro passado de novo, os ensinamentos propriamente. Estudar o Aquietando a Mente, que é a parte de Shamatha, que é a fase 1. Em dezembro vai lançar o Investigando a Mente, a gente pode estudar a fase 2 com mais explicação. Então, o caminho tá desenhado para nós, né? Oi. Gê, agora que eu acho que a gente teve visualizou todo o contexto, né, das 8 fases, aí agora dá mais confiança, como você está trazendo agora, né, nessa proposta da gente realmente agora aprofundar as práticas na fase 1. A gente sabe que a gente tem que passar pela fase 1, né? Então, as práticas. Eu acho que quando a gente começar a fazer isso, naturalmente, eu acho que o grupo a gente vai acalmar e vai, aos poucos, as outras práticas vão se abrir, sabe, também. Então, a gente tem um pouco de paciência. Uhum. E acho que travou aqui, não sei se é o meu ou se foi de... Eu tô dando um pouquinho de paciência, mas eu acho que vai ser bem natural, assim. A gente, se ele seguir com... Né, se ele seguir com a intenção de Samatha Bhavana, então a gente já sabe também mais uma oportunidade de a gente rever. Mas a gente sabe que a gente, agora focando nas práticas, e talvez com calma, um pouco de calma, assim, sem aquela sensação de ter que correr para acabar, sabe? É engraçado porque devagarzinho. A gente em 2000, acho que 2015, 14, sei lá, quando o Lama ensinou o Shamatha no Vajra Essence, né? Aí depois a gente traduziu o livro, o Aquietando a Mente. Aí depois o Lama veio no mesmo ano, deu Vipassana. Foi no ano que ele entrou em retiro, foi 2012, eu acho. Daí 13 ele não veio porque ele estava em retiro. 14 ele veio dar os 6 bardos. Era tudo essência Vajra, mas a gente não tinha essa visão de conjunto. Agora é que a gente tem, na verdade, né? Agora a gente tem o quadro completo. Os ensinamentos de John Nimpa são 8 fases, está aqui. A fase 1 é Shamatha. É o Aquietando a Mente. A fase 2 é Vipassana. É o Investigando a Mente. Agora entender. E é o caminho completo. Não precisa mais nada além disso. Por que o Lama deu a iniciação do Vajra do Lago? Por que uma iniciação de Dzogchen é importante para o nosso caminho? Porque o primeiro passo é dissolver nas práticas, é dissolver a nossa identidade de coitado, ser senciente pobre coitado. Isso as práticas de sadhana fazem, ajudam. Por isso que ele deu a iniciação para nós, né? Além das bênçãos do Vajra do Lago. Sabe a minha interpretação desse comportamento do Lama? É assim, ele fala tantas vezes, não só durante os retiros, mas em todos os lugares, em tudo, que Shamatha é essencial, sem Shamatha não vai, parará, que ele está dizendo assim, acelera Shamatha, faça tudo que você puder para fazer Shamatha, porque eu já estou liberando vocês, aquele que chegar lá já está com a iniciação, já está. Então, assim, solta o pau. Então, não, mas olha só, Darcy, o que ele falou, alguém perguntou assim, alguém perguntou se precisava de mais tempo, se agora a gente devia dedicar mais tempo para Shamatha, né, para poder acelerar. E a resposta dele foi, claro, né, o tempo que você puder.
Mas ele falou assim, o que eu não quero, eu lembro direitinho falando isso daí, o que eu não quero é tirar tempo das pessoas que estão em volta de vocês, do seu trabalho, né? O que eu quero é que vocês usem todo o tempo que vocês têm fazendo prática. Não formal, obviamente, né? E daí, se a gente fizer isso, se a gente transformar nossas atividades comuns em atividades do Dharma, quando a gente entrar em retiro vai ser rápido. Ele falou uma vez para mim isso e eu não acreditei. Ele falou assim, olha, 6 meses vai ser suficiente. Comecei a acreditar que dava, né? Bom, se o Lama tá falando, então dá, né? Então é isso. A gente tem que largar o pau na nossa vida inteira. Querida, 6 meses para os PhD, né? Tipo não, assim. Filho, eu não estava falando para mim, estava falando para um grupo. Não estava falando para mim. Então, se a gente... Mas tem que fazer essa lição de casa, né? Não é ficar... Porque no começo a gente tinha esse desespero, assim, de ficar esperando o dia que a gente pudesse entrar em retiro. E só daí, então, ia dar, entende? E ele acabou com isso, né? Hoje, a gente vai... Quando a gente começar, acho que agora, esse mergulho nas práticas, vai ficar claro para a gente, assim... Vai ficar claro para a gente... E que, na verdade, nós estamos olhando para a nossa mente. O convite dos ensinamentos do John Limpa é olhar diretamente para a nossa mente. Então, quando a gente começar a fazer isso, em termos de prática, compreender as práticas, realmente incorporar as práticas, aí quando a gente levanta, a nossa mente está com a gente na hora que a gente medita, mas está com a gente em todo momento. Então, a gente vai continuar praticando onde a gente estiver. Uma consciência do que a gente está fazendo, né? A clareza. Uhum. Isso aí. Tem estudo do Lojão gravado também. Posso pôr no grupo. Só que, pessoal, esse estudo do Lojão demorou 2 anos. Eu acho que vocês vão se encher o saco de estudar. Eu vou fazer o seguinte, ó, vou fazer o que eu fiz com o Fred. Eu vou colocar o link do estudo do Lojão que a gente fez, do treinamento da mente 7 pontos, com os aforismos, né, todos os aforismos do treinamento da mente 7 pontos. Mas vou também colocar um link do ensinamento do Geshe Pendi sobre os 8 versos. Que foi maravilhoso, maravilhoso, assim, super bonito, super bonito. E aí acho que é suficiente, sabe? Pegar o Lojão dos 8 versos e daí estudar o budismo com atitude e todos os outros, né? E outra coisa, sobre vacuidade. O Alan Wallace deu um ensinamento em... Quando que foi? Em setembro. E vai dar outro agora em novembro, no meu aniversário, vai ser presente de aniversário, 7 e 8 de novembro, sobre os versos do Atisha, sobre o caminho do meio, né? Então essas coisas também, o Lama não tá dando por acaso essas coisas, né? Porque compõe o todo dos ensinamentos que ele dá, né? Então, pessoal, venham para os ensinamentos de 7 e 8 de novembro. Já vou começar... Com tradução, Gê? Claro, com tradução, simultânea. Ai, que ótimo. Mas é o único jeito. Tô dentro. Tem jeito de ser consecutiva porque é global, né? Dalai Lama também vira e mexe. O Dalai Lama vira e mexe, tá dando ensinamento sobre vacuidade, sabedoria. Point my training. Então tá, amores. Então, seguimos, né? Quarta-feira tem estudo das 4 comensuráveis, sexta-feira tem preliminares e domingo a gente volta. Certo? Jane. Oi, fala. Só uma questão, porque na quarta alguém perguntou como fazia para inscrever e já está na resposta que a gente recebeu quando preencheu o formulário, né? Uhum. Nesse da sexta, agora eu entendi, porque ficou lá, eu pensei que era domingo de 6 às 18, eu achei até estranho, estudo das preliminares. No formulário, talvez eu tenha entendido errado, mas é a sexta. Errado? É sexta-feira, das 18 às 19h30, mais ou menos. Tá. E esse também tem possibilidade de participar? Claro, querida. O link está lá? Lógico. Ah, então ótimo. Claro que sim. E o link está também na resposta do e-mail? Está na resposta. Ótimo, o link obrigada. do grupo. Aí no grupo, na descrição do grupo, tem o Zoom, o endereço do Zoom, senha e tudo. Sim, muito grata. Certo? Tá ótimo, obrigada. Vamos fazer a dedicação, né, Chuchus? Antes que eu me esqueça aqui. Quase que eu... Vamos fazer a dedicação. A gente faz a prece de longa vida ao Lama. E segue a dedicação, então.
Faz a prece só em português uma vez, tá? Então, que o professor Shakyamuni, o grande Vajradhara e aquele que sustenta os mistérios de todos os Jinas, Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazer com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, aquele ilimitadamente afortunado, grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambuvipa em geral, e especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos Jinas com a luz do sol. Ó Mestre, possa sua longevidade e seus feitos ser muito extensos e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. A extensiva tradição da transmissão de Padmasambhava é a escola da tradição antiga da grande perfeição. Do John Limpa é o sustentáculo desses ensinamentos da essência definitiva. Que seus profundos termas possam ser preservados pelo estudo e pela prática, para que não diminuam até o final da existência condicionada. Que a extensiva tradição do grande ordem se estenda como espaço, e o esplendor dos tesouros espirituais que são sua atividade iluminada brilhe pelas 10 direções. Que os sinais da virtude irradiem-se até preencher os cantos longínquos da terra e os ensinamentos durem e floresçam. Por essa virtude possa eu rapidamente realizar o Lama do Dhyana e possa eu conduzir todos os seres sem exceção a esse estado de realização. Muito bem, amores. Então, até quarta, sexta ou domingo, o dia que vocês quiserem. Bom, gente, obrigada. Boa noite. Obrigado. Obrigada, gente. Tchau, gente. Muito obrigado. Boa semana para todos, viu? Boa noite. Obrigado, Gê. todos. Pessoal, Gratidão, boa Gê. semana. Tchau, tchau. Boa noite. Desculpa a Obrigado. bagunça que eu faço Obrigado. aqui, hein? Beijo, tchau. Boa noite, Darcy. Boa semana, Darcy. Ô, Gê, Oi. te amo. Oi. Te amo. Beijo. Beijo.